Senhoras e senhores, bom dia. Tempo que saúdo a todos. Agradeço a presença de todos. Vamos para a nossa reunião de número 75 do Conselho das Cidades. Ela está no primeiro dia do mês de setembro, mas ela é correspondente à reunião ordinária do mês de agosto. Já gostaria de, antes de entrar nas proposições, nós aprovamos nas últimas reuniões, se não me engano, nas últimas duas, a proposta de fazermos uma reunião extraordinária, né, no mês de agosto, mas as pautas não evoluíram a ponto de acontecer, porém há uma perspectiva de que a gente precise agora, em setembro, então, termos as duas extraordinárias. Quem sabe dia 15, por volta do dia 15, né? E daí no final do mês. Então, teríamos 3 reuniões agora em setembro, excepcionalmente. Esta de hoje, que é referente a agosto, porque tivemos até dificuldade de datas do auditório, e 2 em setembro. Até porque nós temos um processo que é a questão do shopping, que os senhores lembram, né? Que o shopping ingressou com pedido de dispensa do EIV. O Conselho pediu para que fosse apresentado o relatório de trânsito e outras situações, porém, houve também a manifestação do Ministério Público para que o processo tramitasse não como uma dispensa, mas como um EIV completo. Então, assim nós fizemos, já encaminhamos, o Pedro já encaminhou ontem, né? Pedro já distribuiu. Então, o shopping, durante esse período, os empreendedores já fizeram o EIV completo, apesar da apresentação aquele dia estar bem completa, mas por orientação nossa também. Então, o shopping apresentou agora o EIV completo, nós já vamos tramitar nas câmaras. As câmaras, eu já ontem pedi para marcar a reunião extraordinária das câmaras também, para que a gente possa ter 2 reuniões das câmaras no mês. A intenção é que, a partir de agora, a gente tenha, dentro de uma possibilidade e, lógico, de tempo dos conselheiros, que fazem parte das câmaras, ter 2 reuniões no mês. Uma de avaliação e uma para os retornos, para que a gente possa instruir, fundamentar os pareceres, para que chegue mais claro ao plenário, não com tanta dúvida. E nós também instituímos, a partir de agora, nós não vamos mais trazer a plenário processos a pedido do empreendedor. Os processos só virão quando estiverem instruídos e devidamente fundamentados pelas câmaras, certo? Para a gente evitar atropelos e evitar o descumprimento de alguma regra fundamental de situação processual, né? Nós temos uma regra a cumprir, assim o faremos. Então, o empreendedor, quando protocolar, já vai saber que tem que dar celeridade ao seu processo, tem que trazer ele o mais claro possível. Nós já temos o roteiro do EIV, né? Nós já ampliamos os esforços em colocar mais pessoas para auxiliar as câmaras técnicas, né? Lá está a doutora Suzana, lá está o Cristiano, enfim, estão auxiliando as câmaras. E vou reiterar o pedido às entidades, aos movimentos, a todos que têm assento nas câmaras técnicas, para que possam reforçar o efetivo em função dos compromissos que todos têm. Então, na ausência de um, o outro pode comparecer, né? Para que a gente possa dar vazão às nossas responsabilidades e não correr nenhum risco. Então, coloco na apreciação dos senhores a aprovação. Pedro tem um. Antes de aprovar, eu já vou fazer a retificação da pauta e daí posso passar a aprovação. Então, os processos 16.480/2022, 2677/2022 e o 22.162/2022, eu já tinha avisado aos conselheiros no WhatsApp, eles foram retirados de pauta conforme os despachos que estão constantes lá nos próprios processos. E o processo 28.930/2022, a titularidade dele é da Vacaro Empreendimentos Imobiliários. Só para constar em áudio, presidente, essas alterações na pauta. Obrigado. Ok. Beleza, Pedro. Agradeço. Então, coloco os senhores a apreciação da pauta, né? Só para clarear ali, o primeiro é o do shopping, então esse
nós encaminhamos para o EIV completo, já protocolou. O da Santa Maria tem alterações propostas pelo empreendedor, ele retirou. O outro, o Chapecó Medical, também tem algumas situações a acrescentar, foi retirado para acrescentar os 3 primeiros. Isso. E o 28.930 é da Vacaro, né? Tá no nome da Fernanda como requerente, mas é o empreendimento da Vacaro, ok? Então, senhores, colocam em apreciação a pauta e a ata anterior da reunião passada, ok? Sem objeção. Nós temos a proposição do item 3.1, que é uma alteração na resolução, inclusive, do roteiro do EIV. Pedro, isso é contigo, faz favor. Muito obrigado. Então, o roteiro do EIV foi aprovado no início de 2021 e, na metade de 2021, a gente propôs uma alteração no fluxo de informações concernente a pesquisa prévia aos órgãos afetados, que tentamos centralizar na Secretaria de Governo a informação. E não funcionou, né, presidente? O secretário de Governo tem a agenda extremamente apertada, impossível de dar vazão. Então, nós tínhamos em setembro, se os conselheiros lembram, suspendido o item 4.1 no que estava disposto ao envio do ofício prévio à Secretaria de Governo. E aí, tecnicamente, tinha voltado à forma anterior, onde que cada secretaria, cada diretoria afetada tinha que se manifestar sobre o impacto e a proposição. E esse fluxo é o que está acontecendo. Então, para não restar dúvidas, por enquanto, e aí, eventualmente, no futuro, a gente pode retornar a esse assunto, eu só estou pedindo, como forma de não ter esse problema, que nós retornemos à forma anterior. Ou seja, o empreendedor, através do seu profissional, tem que pesquisar todos os órgãos públicos afetados pelo empreendimento, com um oficiamento prévio. O órgão responde, baseado naquelas informações que o roteiro determina, e isso faz parte do corpo do EIV para análise das câmaras técnicas. Basicamente, essa é a alteração que a resolução normativa 01 preconiza, presidente. Ok? Alguma sugestão com relação a isso? Ok? Então... Não, mas só o texto é o mesmo, acho que só o Pedro só incluiu, né? Inclui, na verdade. Isso. Inclui. Isso. É porque, é inclusiva. Pela técnica legal, para eu mudar a lei, eu preciso fazer uma nova lei, né? Então, a Resolução Normativa 01, ela altera o anexo único da Resolução Normativa 03/2021, que é o roteiro de EIV. Em qual parte? Somente no item 4.1 da consulta aos órgãos públicos. Alteração do 4.1. O resto continua exatamente igual. Só que se eu colocar só isso, eu mato a resolução pela técnica legal. Então eu tenho que trazer ela toda de volta ao anexo. Por isso que estou aqui para lhes auxiliar. Ok. O resto fica tudo intacto. Esclarecido? Ok? Tá. Caminhamos então para o 3.2. É a inclusão do dispositivo da Resolução 06. A Resolução 06 é a que nós aprovamos aqui, da dispensa do EIV, dispensa não, mas autorizou a CAUG, né, que é a Comissão de Análise Urbanística, de imóveis confrontantes em rodovias estaduais e federais, e no Distrito Industrial, e templos religiosos, se não me engano, com metragem inferior a 600 ou 700, não lembro que ficou 600 metros, de dispensar o EIV. E nós temos mais uma demanda agora, que é uma situação realmente que tem nos afetado, que é a questão das... nós temos lá no 439, né, que preconiza o EIV, casas de festa, de forma genérica. E então nós estamos uma situação que são as casas de festas infantis, né, que funcionam em horários... né, vamos lá, não impacta em nada. Daí a casa de festa infantil a gente exigia EIV. Por quê? Porque está lá no plano casas de festa, ficou de forma genérica. Vamos lá, vamos voltar lá em 2014. Talvez não era praxe, não me lembro mais, Covid.
Mas então, nem era praxe, eu acho, ter casa de festa. Agora é uma coisa que tem mais, tem os parquinhos e tal. E aí exigir o EIV é brabo, né? Então, não sei, estou trazendo essa situação porque nos afeta todo dia. Lá na secretaria, quase todo dia tem um pedido num bairro, no centro, no outro local, 300 metros, uma casa de festa de criança, que é exclusivo para criança. Mas vamos lá, Ederson, sugestões, estamos aí para ouvir. Posso só terminar, presidente? São Sim. duas propostas. A segunda, que é o inciso 5, que a gente está inserindo, são relacionados com as antenas de telefonia da 5G. Recentemente, a Câmara aprovou e enviou para o prefeito para sanção a Lei Ordinária 7666/2022, que faz a regulamentação do 5G no município e da instalação e operação da telefonia móvel. Lá, artigo 4º, inciso... Acho que é o caput do artigo 4º da lei, perdão, agora não veio na cabeça. Ficou determinado, então, que estes tipos de instalações, de benfeitorias, são equiparados a equipamentos públicos. Então, gerou uma nova espécie de categoria de equipamento para estas antenas. A nossa análise, isso estava conversando até com os coordenadores, nós tivemos no passado, os conselheiros que estão mais tempo se lembram, EIVs de estações de telefonia, antenas, e, na sua grande maioria, pelo que eu me lembro, era mais uma formalidade, não se discutia os impactos em si, porque, e aí o Mark pode me ajudar, eu acho que essas atividades estão sujeitas a licenciamento ambiental, então o procedimento tinha ficado mais dentro de uma formalidade. E com a vinda dessa nova legislação, e aí se os senhores quiserem lê-la, ela é bem regulatória em questão de onde construir, como construir, o que não pode em relação a essas estações. O nosso entendimento é que, sendo o caso que a CALG verifique, ela possa dispensar o EIV para esses tipos de instalações. Esse é o do inciso 5 e o do inciso 6, que a gente está propondo a adição, é o que o presidente comentou. É isso. Obrigado, presidente. Alguma consideração, Ederson? Bom dia. Quando nós discutimos o plano diretor, na sua criação, os templos religiosos, eles estavam com essa previsão. Aí, por alteração da Câmara, do vereador Tiquim, à época, ele reduziu isso, acho que para 200 metros. 200? Então, foi uma questão que a gente discutiu muito, porque o quanto isso ia impactar na época. Não cabe resgatar essa discussão que teve lá e essa alteração na Câmara, o poder público mandar essa mudança, não como... Bom, a gente pode fazer a resolução aqui, como resolução do Conselho? Não, é que a resolução do Conselho dela não pode ser superior à lei. Não, mas ela pode subsidiar uma mudança de lei. Não. Uma resolução recomendada. Não, beleza. É só essa minha preocupação, que daqui a pouco eu vi um monte de e-mail e nós tenhamos problemas. Que nem essa questão de festas infantis. E a questão que tu explicou muito bem, se tem licenciamento ambiental, aquela questão que é a preocupação, aqui nós não vamos discutir ambiental. Vai botar uma antena onde? Pode ser em cima de prédio. Não vamos botar lá e o cara lá no interior não vai ter internet ou não vai ter um celular que atenda uma região, que tem uma empresa, por um capricho de passar por aqui. Porque às vezes não vamos nem saber decidir. Tem coisa que dá para simplificar, né? Eu só queria que a coisa acontecesse da forma legal, de repente viesse um projeto do executivo. Sim, mas as resoluções propostas, elas têm validade, não invalidam nada. Porque tem na lei e o Conselho decidiu que aquilo pode ser dispensado, o Conselho é soberano na dispensa da análise. A lei não vai obrigar a voltar por uma decisão colegiada. Isso eu garanto que não há problema. Então, a resolução pode desencadear agora uma mudança de lei. Isso perfeitamente. Até posso assumir esse compromisso de já encaminhar a mudança de lei, baseada nas resoluções. Peço que faça isso. Ok, e a outra solicitação, já aproveitando que é a discussão, é que a CALG ela tenha a criação de um grau de recurso de análise de projeto, de vistoria, um projeto meu antigo, né? Uhum. Porque nós não temos grau de recurso hoje. Se um analista não negar a vistoria, não temos para onde recorrer, não temos grau de recurso. Mas sabe do Habite, sim.
o projeto, tu sabe como é que funciona lá no dia a dia. Não, mas a CALG é o grau de recurso. Mas ela tem que... Mas ela é grau de recurso, tanto para o analista como para a vistoria de habite-se. Tanto é que as vistorias de habite-se do 134 do Código de Obras, tu lembra? Todas que são autodeclaratórias, a CALG valida. Ok? Posso Leno, acho que complementar? sim, enquanto leva o microfone, vai. Nesse Das casas de sentido, a festa- gente tem por subsidiariedade, agora não me lembro o número da lei, mas nós recepcionamos no território municipal a 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. E ela vai determinar que, mesmo não presente em regulamento um grau de recurso, todo processo administrativo precisa de instância recursal. Então, por uma interpretação analogia, muito simples, na minha visão, agora eu vou falar até com o procurador adjunto, qualquer decisão da CALG tem grau de recurso para a autoridade hierárquica superior. O secretário. Claro. Isso tem uma previsão legal por essa interpretação. Isso aí. Então, tu pode exercer esse grau de recurso porque a gente recepcionou a Lei Federal do Processo Administrativo. Mas é interessante, claro, estipular um grau de recurso. As diárias filas que abatem os nossos escritórios diariamente são de recurso. Olha, eu caí não, que vira e mexe, ele faz recurso. Isso é pertinente, é uma decisão técnica, uma decisão política. O secretário, ele, no caso do Valmor, como secretário de Planejamento, a minha visão, ele une os dois. Ele é um agente político, me fugiu a palavra, mas, ao mesmo tempo, ele está dentro de uma secretaria técnica. Ele pode decidir tecnicamente, mas ele não tem formação técnica na área. Ele tem todo o corpo técnico dele para querendo pedir um parecer. Eu tenho o corpo técnico que eu posso solicitar análise técnica para outro profissional. E decidir não na forma do necessariamente parecer do técnico. mesmo departamento, inclusive. Mas tem? Mas isso eu nunca vou fazer, tomar decisão sem conhecimento da área, né? Tenho todos lá para isso. Vamos lá, Leno, acho que tinha pedido a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros. Só uma dúvida, presidente. Em relação à questão ali da dispensa de IV com menos de 600 metros, né? A solicitação de dispensa ali de IV, acho que com menos de 600 metros, é isso, né? Não, esse é hoje é das casas de festa infantil. A resolução na forma atual é de templos. A questão da metragem que a gente decidiu agora, início do ano, era de templos. É templos. Nós estamos incluindo as casas de festa infantil. A gente não está alterando esse inciso. Tá? A gente está incluindo 2 novos na resolução, que são as antenas de telefonia, 5G, etc., e casas de festas com atividade exclusivamente infantil. Ou seja, lá no processo do regime do alvará, o objeto tem que ser exclusivamente aquele. E a atividade tem que ser exercida exclusivamente para aquela. Entendi. Não, é que me gerou uma dúvida, no caso. Sim, ali. Você estava alterando o resto da resolução continua na sua forma original. É só uma adição. Ok? Encaminhamos dessa forma, então? Beleza. Aprovados, então, as 2 resoluções. Ok? Passamos, então, já para as apresentações. Temos o 18.863.22, Vacaro Participações, EIV, Complexo Industrial Raftec, empresa que vem para Chapecó, e que vai ser lá na área do antigo autódromo de Chapecó. Ok? Fernanda, com a palavra. Oi, bom dia. Agora sim. Tudo, né? Então, bom dia a todos. Valmor, eu acabei montando a apresentação do VDERT e da Raftec junto, que são os 2 processos. É um lado do outro, então, para não ficar repetindo informação, né? Então, eu vou por os 2 juntos. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Fernanda Necker, sou arquiteta e urbanista, hoje representando a Vacaro Participações na apresentação do estudo do impacto de vizinhança do loteamento VDERT 4 e da Raftec. Inicio, então, com a localização dos 2 empreendimentos, para facilitar a localização. Deixa eu só encontrar onde eu falo. Aqui.
Essa aqui é a antiga área do Autódromo Municipal. Aqui temos o loteamento Vederte 1 e 2, Dom Leonardo, antigo Cadore. E aqui, então, está a localização das duas áreas. A Raftec, ela vai estar inserida, no caso, dentro do loteamento Vederte. Então, também foi por isso que eu optei por apresentar os dois empreendimentos juntos, porque, né, um depende do outro. Por exemplo, a Raftec depende do Vederte para ter acesso. Aqui, então, uma imagem de satélite para facilitar sem tanta informação. A área da Raftec, a área do Vederte. As duas áreas, então, estão passando por desmembramento. Até foi aprovado por esta plenária um projeto especial de lei para a implantação da Raftec nessa localização. Então, temos a área do Vederte, a área da Raftec. E essa área, então, ainda está em processo de retificação e desmembramento. E ela pertence a essas 3 matrículas. Então, hoje, ainda está em processo, só para deixar claro. Mas será retificado tudo certinho. Temos o zoneamento, então, das duas áreas. Elas estão dentro da MEUF, que é a macroárea de expansão urbana futura, e temos uma faixa de APP localizada nessa extensão dos 2 lotes, mesmo da Raftec e também do Vederte. E também temos uma área de AE aqui no meio. Vale ressaltar que a Raftec, então, como eu já citei antes, teve aprovação de uma lei complementar, no qual criou-se, né, os próprios coeficientes e as próprias normativas para o lote. Todo o projeto arquitetônico, então, foi moldado em cima da Lei Complementar 744 de março de 2022, onde os coeficientes foram alterados e todos eles estão seguindo, né, aqui todas as áreas das edificações, não passando dos coeficientes permitidos por esta lei. Aqui, então, temos os acessos. O loteamento Vederte, ele vai suprir, vai ocupar, né, uma área de vazio urbano hoje, no qual acaba... Esse vazio não traz ligações, no caso do loteamento Vederte, desta área, para o New Vilas 2 e para todos os outros loteamentos que estão sendo aprovados aqui nessa região. Então, o acesso para o New Vilas, para o Dom Leonardo, do Vederte, ocorre todo pela BR, né? E, a mesma forma, do EFAP, no total, para o Vederte, tudo acontece pela rodovia. E, desde os loteamentos aqui em cima, todos dependem de outros acessos para, no caso, Vederte, para o New Vilas, precisa sair lá na rodovia, voltar, adentrar o Dom Leonardo para daí chegar. Então, a utilização a área onde está sendo utilizado para a proposta do Vederte 4 vai trazer novos acessos e várias ligações entre loteamentos que hoje estão, que não possuem, né, acessos diretos do EFAP, né, nem entre eles, então, por essa área. E a Raftec vai ter acesso, então, essa aqui é a Vitorino Tomazelli, que é a continuação da Avenida Araras, da deputada federal José Ernesto de Marco. Então, uma das propostas como mitigação, eu já cito agora, é o prolongamento da Araras, que vai sair, então, lá do EFAP, vai atravessar todos os loteamentos existentes, como ela já está lá, atravessar a APP e vai ligar todos os loteamentos dessa região aqui pela Araras, retirando todo aquele fluxo que hoje acontece pela rodovia. E, então, o acesso principal da Raftec se dá por esse ponto aqui, no qual é pelo futuro prolongamento da Araras. Aqui, não sei se ficou bem visível a todos, mas eu trouxe uma projeção, né? Aqui está Tílio Fontana, que hoje é o principal acesso para os Vedertes, e a Araras. Então, aqui seria o prolongamento para adentrar as áreas propostas agora, fazendo com que o fluxo que antes tinha que sair da Araras ou de qualquer outra das ruas da EFAP, adentrar a rodovia e a Tílio, possa ser agora realmente... que elas não precisem mais acessar a Tílio nem a BR e possam fazer todo esse funcionamento de fluxo interno aos loteamentos e aos bairros. E também, né, vale ressaltar que o prolongamento da Araras, né, seguindo aqui, futuramente, com as próximas projeções, ele está num posicionamento que facilitará o acesso da Araras para
o contorno viário extremo oeste, que sai lá na 282. Aqui, então, temos a caracterização do empreendimento com urbanístico. Nota-se que a maioria das vias estão localizadas de forma a poder dar continuidade e em sentido ao futuro contorno. Tem os prosseguimentos das principais vias dos loteamentos adjacentes, assim como a continuação da estrada municipal. E aqui, como eu já tinha citado, o prolongamento da Araras, assim como de outra via, que depois eu passo o nome porque eu não lembro, aqui também para a ligação do Dom Leonardo para o loteamento, mantendo, então, uma grande área verde e as áreas institucionais todas próximas. E, claro, toda a área da APP, ciclovia e todas as normativas exigidas. Ele será um loteamento de 625 lotes com áreas a partir de 360. A Raftec, então, ela tem como objetivo principal a produção de embalagens de ráfia. Ela já possui sede em outros municípios, Xaxim, Xanxerê. Ela, há pouco tempo, teve uma fusão com a Propex, e com essa fusão ela se transformou na maior indústria de ráfia da América do Sul. E, então, os principais produtos produzidos por ela hoje são sacarias de polipropileno, traçado, contentores flexíveis, as big bags, tecidos e tecidos de polietileno, tecidos de polipropileno, traçados de fios e de multifilamentos. Ela desenvolve e comercializa seus produtos para todo o Brasil e alguns países do exterior, e as suas instalações juntos somam mais de 100 mil metros quadrados de área construída e empregam mais de 3 mil colaboradores diretos e indiretos. A sede de Chapecó, então, vai contar com uma área construída de aproximadamente 50 mil metros quadrados. O projeto ainda está em desenvolvimento final. E ele será distribuído em barracões pré-moldados. E, além dos barracões, então, mais a área de administrativo e refeitório e afins. Ele terá um estacionamento, então, para caminhões internos ao lote, que é nessa área aqui na frente. Então, não haverá carga e descarga, não haverá nenhum processo que venha a barrar a via. Todo o processo de carga e descarga, todo o processo de estacionamento, tudo acontecerá dentro do lote, assim como a localização das vagas de estacionamento dos veículos de funcionários e visitantes, que também será interna ao lote. Trará para Chapecó, então, um total de 1.500 vagas de trabalho indiretas, né? No total de diretas e indiretas. Aqui temos a planta do empreendimento. Aqui a Avenida Araras, né? Que ela troca de nome, ela vira Vitorino Tomazelli, mas só para facilitar a localização. Como eu citei, tem vagas internas, no total de 389 somente para veículos leves. Aqui estão as disposições dos barracões internos, aqui o administrativo e aqui todo o processo de produção. Todas as edificações estão afastadas no mínimo 10 metros, tanto de todas as extremidades do lote, então elas não vão proporcionar sombreamento ou qualquer interferência em cima dos lotes adjacentes. Da APP também, então, ela está afastada a 10 metros. E aqui está alocada a cortina verde, que é uma das mitigações do projeto, que trará o tratamento acústico da edificação, assim como o melhor visual entre lotes residenciais e uma indústria. Desse lado, então, está localizada uma APP, que também proporciona a mesma funcionalidade da cortina verde. Aqui, então, eu vou passar rapidinho. São os projetos que já estão elaborados da empresa. Então, aqui temos a área administrativa, tem refeitório, tem os acessos às fábricas, os vestiários, os banheiros. Aqui tem os módulos de produção, que já estão todos modelados. E nós vamos, então, para a nossa área de influência. Nós optamos por trabalhar como área de influência toda a área do EFAP, que acreditamos que, se fôssemos somente analisar as áreas dos VDERTs aqui, acaba ocupando uma área muito pequena, e realmente os impactos desses loteamentos ainda estão caindo sobre o EFAP, principalmente de trânsito, saúde e educação. Então, optamos por analisar a maior área de impacto, né, a área real de impacto desses empreendimentos. Então, vamos para os levantamentos. Vai ser o mesmo levantamento para os dois empreendimentos. Centros de cultura e religião. Então, é possível notar no mapa uma grande quantidade na área urbanizada e uma menor quantidade na área que ainda está em processo de urbanização. A mesma coisa acontece com a educação. Percebe-se que não há
Hoje, ainda nenhum equipamento de educação dentro da área dos VEDERTs ou dos loteamentos novos, porém, foi aprovado até por vocês, nas duas plenárias atrás, a doação de uma creche de 290 metros pelo mesmo proprietário, no qual vai ser instalado no VEDERT 3, que está em fase de parcelamento também, então vai acrescentar ainda uma unidade educacional de ensino infantil nesta localização. Aqui, então, temos o esporte e lazer. Pelo fato de ser uma área, né, percebe-se a diferença da área recém-urbanizada e da área urbanizada há mais tempo, onde há uma quantidade grande de praças, parques, playgrounds e afins, por conta de ser novos loteamentos, e aqui nos loteamentos antigos, uma menor quantidade. Saúde, então, percebe-se que todos os pontos de saúde ainda estão localizados dentro da malha do EFAP, não havendo nenhum ponto de saúde, né, posto de saúde ou qualquer semelhante na área dos VEDERTs. Indústrias, então, que, levando em consideração que a Raftec se instalará nessa localidade, percebe-se, então, que há uma quantidade já razoável de indústrias, podemos considerar a Alfa, a Aurora, duas Auroras, no caso, temos a Randon e a Sadia, né, BRF, um pouco mais ao canto. E, em relação à segurança, temos 2 pontos policiais no EFAP. Aqui, uso e ocupação. Percebe-se, então, que as áreas lindeiras aos empreendimentos elas mantêm um perfil de residências, maioria de 2 a 3 pavimentos, sendo que no VEDERT há umas edificações um pouco maiores de 6 andares, no VEDERT 1. Mas, em sua maioria, são casas mesmo, térreas ou de 2 pavimentos no máximo. E também nas áreas rurais ainda há muita área sem ocupação nos arredores. Então, os impactos gerais. Eu acabei montando uma apresentação bem rapidinha, porque a pauta era grande. Segurança pública, então. Aqui vai ser os impactos do VEDERT. A urbanização, no caso, né, ela traz uma maior segurança para a localização, para a localidade. Vai eliminar alguns becos, alguns finais de rua, então vai facilitar e aumentar a segurança pública, que, tendo pessoas, aumenta, né, a segurança do local. Educação, então, no VEDERT, nós consideramos, com os cálculos, 1.300 crianças e adolescentes, estimando para o empreendimento, sendo que 84%, então, fariam uso da rede pública de estudo, e os demais, então, particular. Tivemos o parecer da Secretaria, no qual solicitou mitigação somente para a rede para educação infantil, citando que não há vagas hoje, porém, estão propostas para o EFAP mais 2 empreendimentos de cunho de educação infantil, que uma é pública, né, que seria a creche do Mário Lansnaster, é assim que pronuncia, que vai trazer mais de 1.000 unidades, de 1.000 vagas para a educação infantil, e também mais a creche que vai ser localizada no VEDERT 3, que terá 290 metros. Então, hoje, ainda, pela Secretaria, não está sendo considerado esses 2 empreendimentos de cunho infantil. Então, essas 1.000 vagas irão suprir a necessidade que hoje não tem. Então, nós focamos as mitigações na saúde, que saúde não tem propostas ali perto. Então, para auxiliar realmente em um impacto que realmente não vai ser melhorado nos próximos dias, pelo menos nas proximidades. Então, aqui, como que eu já citei, nós teríamos um acréscimo de 226 alunos, né, de educação infantil. Então, sendo que vão abrir mais de 1.000 vagas nessa região, então teríamos para suprir a necessidade. Na saúde, então, nós elencamos que, até pelo parecer da Secretaria, que necessitaria de mitigação. O centro o CFS da família, vou voltar um pouquinho só para mostrar ele, o do Alta Floresta, que é o mais próximo, está localizado nessa área aqui, ele possui um porão, um pilotis, que ele não tem utilização hoje. Então, acreditamos que uma doação focada para esse CFS iria auxiliar na área da saúde para todo esse novo loteamento, e também para os loteamentos que já fazem uso desse CFS. Então, a mitigação seria de 230 mil para melhorias no CFS
do Alta Floresta, para utilizar aquele pilotis existente que hoje está sem uso. Esgoto sanitário, então, nós temos viabilidade da Casan, então foi inviável a coleta de esgoto, então o sistema utilizado por todos os lotes será o convencional, cada lote faz a implantação do seu. O abastecimento de água, então, vai ser feito pela Casan, ele possui viabilidade. A drenagem fluvial, então o processo está sendo elaborado, vai funcionar com um dissipador com retardo de velocidade. O projeto ainda não está 100% elaborado, mas já está em andamento. Até foi uma das solicitações da CT de Meio Ambiente. Então, aqui nós já trazemos a resposta, está sendo analisado e será aprovado nos órgãos competentes também. Energia elétrica, então, hoje vai ser abastecido pela Celesc e tem também a viabilidade da empresa. Resíduos sólidos orgânicos, então, será feito pela empresa que faz a coleta municipal. Aqui tem os horários, que já acontecem nos Vedertes e nos outros loteamentos ali na região. E daí nós temos o impacto da APP, que as nossas mitigações elas vão ser focadas da mobilidade, então são focadas na ampliação das vias da Olímpio Scalvi, que é essa aqui com 15, e da Avenida Araras, né, no caso, da Vitorino Tomazelli, que é essa aqui. Então, aqui, nas nossas mitigações serão feitas também, e né, nós temos o impacto da APP para o prolongamento das vias, mas todas já tem um parecer ambiental e todas as vias, né, todas as necessidades de mitigação serão feitas. Então, da Raftec, de equipamentos urbanos e comunitários, ela é uma indústria, então ela acaba não trazendo impacto direto nos equipamentos urbanos e comunitários, assim como também não para a saúde, até porque os trabalhadores não vão morar realmente ali no bairro, então a gente não tem como saber onde eles vão morar e em que local eles vão fazer a ocupação dos equipamentos de saúde. Aqui até temos o parecer da Secretaria, que fala já do CFS do Alta Floresta, então que já é uma das mitigações do Vedert. Então, caso traga novos moradores para a região, a mitigação do Vedert também vai auxiliar na Raftec. A educação, então, já temos um impacto negativo por conta de ser uma indústria. A Secretaria também constata que não traz impacto, né, para o local. Segurança pública, então, a implantação da indústria vai trazer uma maior segurança pública para o local, por conta das câmeras internas que serão instaladas em todo o empreendimento. Abastecimento de água, então, ela possui viabilidade, ela vai utilizar a água da Casan. Porém, ela é uma empresa que possui o selo verde, ela faz reutilização de toda a água da chuva e também reutiliza em todo o seu processo, ela faz a reutilização das águas. O esgoto sanitário, então, também será composto por um sistema convencional. A energia elétrica será feita pela Celesc, tem a viabilidade. A drenagem fluvial, então, ela é um empreendimento, no caso, ela tem uma área bem grande, e ela tem mais de 100 mil metros livres no solo para infiltração. Então, as próprias edificações em si não vão fazer barramento e vai funcionar a drenagem, toda a drenagem feita interna ao lote, então, será levada para a APP na lateral. Em relação aos resíduos sólidos orgânicos, como eu citei, ela é uma empresa que tem o selo verde, ela faz a reutilização de todos os materiais que ela utiliza. Então, ela tem o descarte já de todos os materiais. A maioria são recicláveis, a maioria são reutilizados, eles fazem internamente nas filiais. Então, todos que saírem daqui também serão levados para os locais destinados aqui. O único lixo, então, que fica a cargo da coleta seletiva da cidade seria o orgânico dos banheiros e refeitório. E isso se não houver viabilidade, como nas outras plantas também não há, eles fazem contratação da empresa específica para fazer essa coleta. Então, aqui eu trouxe os selos. Ela é uma empresa que ela tem metas para redução de impacto, ela possui o selo verde, ela faz reutilização de todos os materiais, assim como eu já havia citado, desde a reutilização da água e afins. Aqui, então, nós temos o impacto ambiental, que seria da acústica, no qual ele está sendo mitigado com a cortina verde, como eu já citei anteriormente. Então, ela vai
ter barramentos visuais, barramentos acústicos em toda a sua confrontação com vias e lotes. Aqui, então, já temos a APP também funciona dessa forma. O projeto, então, já foi desenvolvido, da cortina verde. Aqui, então, a proposta, né, via implantar esse cinturão verde com 12 metros de largura, e ele tem 800 metros de extensão, e mais de 14 espécies. 10 dessas espécies serão nativas e apenas 4 exóticas. Então, vai fazer esse suporte para, principalmente pela acústica, né, e visual do empreendimento. Sobre a consulta pública, foi realizada uma consulta para os 2 empreendimentos em conjunto. Então, aqui estão todos os locais onde as pessoas foram entrevistadas. Em sua maioria, eles não são contra o empreendimento, citam o aumento do tráfego, então, eles, né, em relação à segurança pública, o pessoal diz que se sente inseguro na área. Aqui, 77% até relatou do tráfego que acha que não vai interferir. A minoria diz que não vai aumentar. A valorização da região, então, 95% dos entrevistados acreditam que vai obter uma valorização na região. 96%, então, dos entrevistados concorda com a implantação do empreendimento, onde só 4% vê impactos em relação à mobilidade urbana. E sobre a opinião dos entrevistados, 99% deles foram favoráveis à implantação dos 2 empreendimentos dentro das áreas em questão. Sobre o relatório de impacto de trânsito, então, foi desenvolvido um RIT. O RIT, então, né, trouxe a hierarquia viária. Então, percebe-se que possui diversas ruas locais, algumas arteriais e estrutural. Então, temos a BR, a Atílio Fontana, a rodovia aqui. Aqui temos aquela via de acesso de chão, que acaba que o pessoal utiliza para fazer os acessos a esses loteamentos aqui no fundo, porque hoje Araras é a principal, né, que acessa aqui, mas quem está na Atílio precisa vir por essa daqui. Aqui, então, as projeções viárias, né, percebe-se que todas as vias estão sendo atendidas. A rota dos ônibus, então, hoje já tem a passagem de ônibus interno ao Vederte, ela precisa ser ampliada já para o 2, né, e também depois para o 4. Os pontos de ônibus localizados dentro do empreendimento dos Vedertes já são do padrão atual da prefeitura. Aqui, então, os pontos onde foram feitas as contagens de veículos. Né, foram feitas algumas contagens já no IFAP, né, nos principais cruzamentos e principais acessos. Teríamos, então, uma geração de 133 viagens para o comercial e 87 viagens. Então, no total, 87 viagens. Não, 136 viagens, né, no total para a Raftec e 202 viagens para o Vederte. Aqui temos as projeções futuras, então, tem todos os dados com Vederte, sem Vederte, com Raftec, sem Raftec, com o Vederte, com a Raftec. Então, aqui teriam todos os números com as projeções para 10 anos. Aqui temos as movimentações, as contagens e me fugiu a palavra, mas onde a gente consegue encaixar as vias, no caso, se elas são vias com boa trafegabilidade ou não, mas percebe-se, então, no nosso ponto 7, que eu estou meio ceguinha, mas aqui, então, que nós teríamos, já tem hoje, elas já se encaixam em níveis C, que são níveis que possuem uma boa quantidade de veículos, né? C, a maioria se mantém, né? Só em 2035 nós chegaríamos a nível F, na maioria dos casos, ponto 6, que é na rodovia. E isso, né, sem considerar que a gente teria os novos acessos aqui, que facilitarão, então, eliminando o ponto 6, aqui em 2035, com o acesso com Araras, de repente a gente consiga diminuir esse nível F, nível de serviço, né, o nível F, para, de repente, auxiliar e facilitar a vida de quem trafega por essa região. Sobre as medidas mitigadoras,
Então, aqui temos as medidas do RIT, que elas foram desenvolvidas em conjunto. Então, se concluiu com o RIT que o prolongamento das vias das duas citadas, que é a Vitorino Tomazelli e a da lateral de 15 metros, elas vão facilitar os acessos, né? Então, elas serão mitigadas realmente. Será feita a construção dos abrigos de ônibus próximos à Raftec, próximos ao empreendimento. Então, são 2 abrigos doados pela Raftec e 2 pelo Vedert. E até nos outros empreendimentos que a Vacaro está realizando nessa localização, eles foram criando propostas para melhorias do trânsito no EFAP. Então, aqui ele até cita que uma das propostas que está em aprovação é o anel viário entre a Rua Dois Irmãos e a Vitório Cadore. Então, para que tenha essa melhoria do fluxo, que são 2 ruas pequenas. Então, essas são mitigações que já foram elaboradas pelos outros empreendimentos, mas que valem a pena ser citadas aqui para mostrar que todo o processo está sendo estudado desde o EFAP para daí passar para os Vedertes e dar acesso lá para os outros loteamentos. Então, do loteamento Vedert, na parte de implantação, vai ter a alteração da qualidade do ar, a mitigação, então, né, explicando com a movimentação de terra, o tráfego de veículos, então, compatível com a via, na fase de terraplanagem, molhar as rodas dos veículos e cobrir as caçambas dos caminhões para que não haja essa dissipação de pó. Alteração no nível de ruído, por conta do trabalho das máquinas pesadas, então, respeitar os horários previstos. Interferência do solo e assoreamento. Então, durante as obras, pode haver acúmulo de material nos locais indevidos, escavações desnecessárias, então respeitar as curvas de níveis, a preservação dos solos, evitar a escavação desnecessária e evitar o depósito de material nos locais corretos. Movimentação da economia, então ele vai trazer, né, um impacto positivo, a geração de empregos diretos e indiretos. O resíduos sólidos, então após a implantação do empreendimento, haverá, né, aumento da geração de resíduos, então vai ser realizado o plano de gerenciamento de resíduos sólidos e a uso e ocupação do solo, então vai ter alteração nos padrões de escoamento de água e todos os outros impactos em relação à utilização do solo e em relação ao escoamento de água, a execução da rede de drenagem pluvial. Na operação, então, vamos ter uma disponibilidade maior de lotes. A gente elenca como um impacto positivo, até em entrevista com corretores de imóveis aqui do município, eles citam que o EFAP hoje tem uma busca muito grande por lotes e que, da forma que os loteamentos são aprovados, eles vendem também com muita agilidade. Então, a gente traz como um impacto positivo. Valorização imobiliária, que ele cria uma infraestrutura nova para o local, ele melhora a localização, então também um impacto positivo. A geração de resíduos sólidos. Então, conforme vai ocupando os lotes, eles vão gerando. Então, tem que solicitar que seja feita a coleta seletiva nessa localidade, no novo empreendimento. Mobilidade urbana, então, a conectividade com os outros loteamentos, que são a ampliação das vias, conforme eu já citei. Então, sob as medidas do RIT, aumento da circulação de veículos leves entre o entorno do empreendimento, prolongamento das vias também vai auxiliar na mitigação desse item. O aumento do tempo das viagens, a demanda do transporte público. Então, a gente tem a doação de 2 pontos de ônibus, como eu já citei, seguindo o padrão municipal para esses pontos a serem locados dentro do Vedert. Infraestrutura de qualidade. Então, os loteamentos da Vacaro, eles trazem meio-fio extrusado, que tem uma melhor resistência. Então, impacto positivo. A paisagem urbana, melhoria na paisagem urbana, com o paisagismo do loteamento, impacto positivo. E daí, saúde e educação, no qual colocamos a medida mitigadora de 230 mil para ser utilizado no CSF do Alta Floresta. A Raftec, então, na área na etapa de estudos e projetos, fomentação da economia, com contratação de profissionais da região. Na implantação, aumento de poeira, interferência na qualidade do ar, impacto negativo. Então, a mesma coisa, tráfego de veículos em velocidade compatível, fechar a caçamba, lavar as rodas dos caminhões. Geração de resíduos de construção civil, realização do PGRS. Fomentação do emprego e renda e contratação de mão de obra local. Então, elencamos como impacto positivo, porque vai haver aproximadamente a contratação de 300 profissionais só da construção civil para a construção da empresa. A fomentação da economia do local, com a compra de materiais da construção civil do comércio da cidade. O aumento dos níveis de ruídos e perturbação da vizinhança com a implantação. Então, a medida mitigadora é estabelecer horários
para a realização das atividades, a entrega dos materiais que ela seja diurna e não noturna, e manter máquinas e equipamentos com silenciadores. A supressão vegetal das espécies para a implantação do empreendimento será feita, então, toda a compensação ambiental e o processo todo será aprovado no órgão competente. Na operação, então, o aumento do nível de ruídos da produção. Então, essa foi a medida mitigadora, é a criação do cinturão verde, conforme eu já havia citado. A criação de aproximadamente mais 500 vagas de emprego direto, fomentação da economia, então, é um ponto positivo. O aumento do fluxo da região. Então, as vagas, conforme já citado, internas ao empreendimento, para caminhões, para veículos que não fiquem estacionados nem barrando a pista, e horário de carga e descarga controlado internamente, evitando o acúmulo de tráfego de caminhões na pista adjacentes ao empreendimento. O aumento da demanda do transporte público. Então, aqui a gente doa com a Raftec mais 2 pontos de ônibus, esses 2 pontos de ônibus para serem locados próximo à indústria. A geração de efluentes. Então, executar todo o tratamento de efluentes conforme aprovado pelo órgão competente. O sistema ainda está, então, para ser definido. Aumento da demanda do abastecimento de água, então, armazenamento e utilização de água da chuva. Geração de resíduos sólidos. Seguir rigorosamente o processo de separação e destinação final dos resíduos para que aconteça aquela separação que a indústria já faz. A valorização imobiliária, então, a empresa irá fomentar a venda de lotes na região, também vai trazer novas pessoas para a cidade, novos moradores. Visibilidade para o município. A Raftec é a maior indústria de RAF da América Latina, então é uma indústria super grande que vai vir para se instalar no município. Então, isso também se caracteriza como um ponto positivo. E a sua localização, porque é uma área que hoje ela já é ocupada por indústrias e é o bairro na cidade com o que mais tem trabalhadores da indústria e de agroindústrias, né? Então, ela vai proporcionar emprego e renda realmente também para a região em que ela está sendo instalada. Aqui nós temos um parecer da Secretaria de Desenvolvimento, no qual a Vacaro solicitou a diminuição das medidas mitigadoras, levando em consideração todo o investimento da empresa, todo o investimento da Vacaro, né, no município, né, que são de 3 bilhões e 500 mil reais. Então, até tem o parecer da Secretaria de Desenvolvimento que solicita que o Concidade delibere sobre as medidas mitigadoras solicitadas da empresa, no caso, facilitando para que seja aprovado sem mais medidas mitigadoras. Porque até os impactos gerados pela empresa, as medidas estão sendo, os impactos realmente da empresa, elas estão sendo mitigados. Daí, os pareceres da Câmara, então, do VEDERT, nós temos o deferimento do gestão e planejamento, temos o deferimento da mobilidade urbana, só temos aqui a solicitação da autorização dos órgãos ambientais para o prolongamento da Vitorino Tomazelli e Olympus Calvi, então todo o processo ambiental será realizado, ele está em fase está em processo para a aprovação do empreendimento, então a mesma deverá ser retirada. E o parecer da CT de Meio Ambiente, no qual ele solicita o padrão de lixeiras para o empreendimento. A gente entrou em contato com o pessoal do departamento. E então essa foi a lixeira. Cada lote terá que instalar o seu, deve ser elevada do piso para que não do chão, né, para que não aconteça a invasão de cachorros e afins. Cada lote então instala o seu. E sobre a drenagem fluvial, que havia sido solicitado, então o projeto ele está em andamento, está demonstrado aqui. E como eu já citei, o pré-dimensionamento está sendo feito a partir do dissipador com retardo de velocidade de água. E será aprovado no órgão ambiental posteriormente também. Sobre a Raftec, então, o parecer do planejamento e gestão de solo tem deferido, está com deferimento. Da mobilidade urbana também está deferido. E do meio ambiente, então, está deferido, só precisaria apresentar a viabilidade da Casan, no qual já está aqui. Sendo isso, agradeço pela atenção. Obrigado, Fernanda. Até interessante, 2 EIVs, né? Foram 2 EIVs. Eu, até aproveitando a oportunidade e a presença do Pita, né, que é o diretor de desenvolvimento econômico, vou trazer um dado para os senhores, né? A empresa, a Raftec, ela está vindo para Chapecó, diante até de uma participação direta, né, do prefeito, que recebeu o empresário logo no início do governo, em fevereiro, março de 2021, com interesse de trazer a empresa para Chapecó. É a empresa que tinha a sua sede, tem a sua sede principal em Curitiba, né, se não me engano, né, Curitiba, e até o que aconteceu depois com a fábrica de Xaxim, né, acabou motivando ainda mais a vinda dessa empresa. São 3 mil empregos diretos e indiretos. Uma das maiores indústrias, fora o polo
agroindustrial de Chapecó, né? Vai ser uma das maiores indústrias do município. Então, e só ajudar na apresentação ali da Fernanda, o projeto, eu até comentei em um outro empreendimento aqui, na reunião passada, se não me engano, o projeto de recuperação do Posto de Saúde do Alta Floresta já está finalizado. O Valdecir, que é o diretor, está aqui, né? Então, esse recurso vai ser muito bem-vindo nesse momento, porque nós vamos investir quase R$1 milhão lá, né? 1 milhão. 1 milhão. Meio milhão. 1,5. 1,5 milhão. Então, vai ser muito bem-vindo. Nós temos uma emenda parlamentar lá também, mais esse recurso, mais o recurso do município. Então, vai contemplar que o posto vai dobrar de tamanho, vai poder atender muito mais a demanda daquela comunidade. Senhores, abro para alguma... desculpe, tem os pareceres, né? Desculpe. Sem problema, muito obrigado. Processos 18.863/2022, despachos 19, 20 e 21 das câmaras técnicas. Despacho 19 da Câmara Técnica de Mobilidade opina pelo deferimento do pedido. Despacho 20 da Câmara Técnica de Planejamento do Solo opina pelo deferimento do pedido. Despacho 21 da Câmara Técnica de Meio Ambiente fica deferido a EIV apresentado e condicionado ao termo de compromisso a apresentação de viabilidade da CASAM para aprovação dos projetos. 18.863, processo 18.864, também os mesmos números de pareceres, 19, 20 e 21. Despacho 19 da Câmara Técnica de Mobilidade opina pelo deferimento do pedido condicionado à autorização pelos órgãos ambientais competentes da execução das medidas mitigadoras referentes ao prolongamento das ruas Vitorino Tomazelli e Olímpio Paulo Scalvi. Despacho 20 da Câmara Técnica de Planejamento opina pelo deferimento. E despacho 21 da Câmara Técnica de Meio Ambiente solicita, por não possuir coleta por container no local, apresentar modelo padrão de lixeiras para a coleta de resíduos no loteamento. E não foi atendido o primeiro item do despacho 13. É isso, presidente. Que é o da drenagem fluvial, Pedro. Isso. Já Obrigado. está atendido, então. Ok. Era isso? Senhores, abro para os questionamentos. Sauleno? Aqui também. Cleomar? Mauro? Santim? Não? Hoje? Que bom. O Ederson ficou quietinho? Agora eu sou já orgulhosa. perguntei. Não. E precluiu o direito. Então já está precluso. Presidente, não, só enaltecer um pouco esse empreendimento que está vindo para Chapecó. Eu conheço um pouquinho ali da empresa ali de Xaxim, tá? A estrutura que eles têm, e se vir para Chapecó, parabéns para o empreendedor e parabéns para a Chapecó que recebe essa empresa. Eu acho que é muito importante na linha de empregos que vai gerar, né? Então, parabéns pelo empreendimento e sejam bem-vindos. Ok, obrigado, Leno. Santinho lá já está pertinho. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiro. Só uma dúvida. As câmeras lá de segurança, elas são câmeras OCR, seria isso? Eu acho que sim, porque já ficou definido na reunião que é esse padrão, né? Então, na mitigação, é o padrão, até porque o município, a questão dos softwares e questões de monitoramento da Guarda Municipal estão de acordo com esse equipamento. As câmeras, na verdade, Fernando, são do empreendimento, são da Raftec, vão ser instaladas dentro do empreendimento, mas com visual para a rua, tá? Não é para o Mas loteamento. vão poder integrar o sistema também. Eu acredito, Fernanda, como sugestão, tá? 4 câmeras de segurança OCR, tá? Pro bem da própria empresa, tá? Legal. Porque dá para interligar no se sistema, porventura acontecer um furto, eles conseguem localizar. Show. Tá? Isso pro loteamento. Tá? Sim. No mínimo 4 câmeras OCR. É barato, não é caro, não. Okay. E só tomar o cuidado, como o presidente falou, de ter a câmera que for compatível com o sistema. Boa. Vamos lá. Quem mais? Mauro? Depois do Mauro, o Cleomar. Bom dia, presidente. Bom dia, o pessoal da empresa. Reforçando as palavras do Leno, também cumprimento a ousadia da Raftec. E, presidente, eu só, a título de sugestão, eu estava olhando que vocês vão abrir 2 novos acessos, né? Que é a antiga Araras e a outra é... A Pedro Scalvi. Pedro Scalvi. Presidente, nós temos e tem uma ligação que sai no New Vilas 2, né? Sim, essas são as...
Presidente, nós estamos fazendo um serviço naquele trecho que compreende o New Vilas 2 até o contorno extremo-oeste, e é aproximadamente 1.400 metros que falta de pavimentação entre o New Vilas 2 e o contorno, né? Nós estamos agora com o pessoal nosso lá reabrindo aquele trecho, né? Fizemos uma conversa com o pessoal da Maiale para deixar mexer nas lateral. Estamos deixando uma estrada vai ficar com a caixa aí de 20 metros, né? E é um trecho mais curto que eu vejo de ligação entre o contorno e esse empreendimento ou o resto da cidade. Eu acho que é um segundo elo de ligação para nós aliviarmos a SC 283, porque, senão, com a chegada do contorno, né, com mais esses empreendimentos, a minha preocupação é do entroncamento novo do contorno até a entrada do frigorífico da Aurora, que vai a Guatambu. Então, se pensar nessa possibilidade, né, desse trecho de 1.400, 1.500 metros, que falta na ligação, eu acho que isso aí seria, aí sim, um fluxo bem tranquilo, né, porque é uma área que não tem muito movimento. Então, só fica a título de sugestão pensar para frente. Mauro, só para contribuir, nós aprovamos. Tem outro empreendimento? Tem o Cidade das Rosas, tem mais 2 que estão por entrar aqui, que vão contemplar esse acesso aí. Então, eu acho que, como medida mitigatória, quem sabe se reunisse os 3 ou os 4 empreendimentos... Para que, né, todos vão pavimentando. Lógico. Até lá. É uma boa, com certeza. Já fica o Maurício também para levar isso para a diretoria de planejamento lá, porque isso já possa ser uma... E para o Evandro aqui, da mobilidade, para... Quem sabe ir conectando lá. Cleomar. Bom dia a todos. Parabenizar aí as palavras dos colegas aí pela empresa, né? É um loteamento que a região que a gente conhece bastante para aqueles lados lá e cresce muito. Então, eu queria ver, só ponha 2 sugestões, não sei se é só como tirar dúvidas aí. A gente, acho que, se não me engano, no último plenário, a gente ontem aprovou, acho que a Cidade das Rosas, lá, com o sistema de coleta de lixo, já o inovador, que seria igual ao do centro aqui. O Vedete 1, 2 lá, e o 3 é do sistema que a gente já tem até agora, né? É o convencional, da lixeirinha ali. Isso. Então, tipo assim, só sugestão, lógico, vai mudar de um loteamento para outro, de repente a gente já começar a implantar, como já implantou do lado ali, que é a Cidade dos Rosas, que vai ficar praticamente junto, de repente, para fazer, já adotar para os novos loteamentos aí, uma sugestão. Boa. E a rua de acesso lá, que eu também ia falar, mas então já complementado para o nosso amigo aqui, é muito bom, é pertinho, né? Então, daqui a pouco a gente... Podemos ir mitigando até completar. Isso, porque até sei que já tem mais duas áreas de terra ali que vai ser loteada incorporada junto já com esses novos loteamentos agora. Então, de repente, para a gente se antenar nessas situações. Vamos prestar atenção. Mais alguém? Não? Coloco, então, em apreciação, senhor. Desculpa, secretário. Aquela questão que conversávamos antes. Tá. Eu tenho só devem ter percebido que a doutora Ana Azevedo, nossa procuradora, esteve aqui. Ela trouxe uma questão interessante. Não tem a ver com empreendimento, mas tem a ver com a situação da educação na localidade, bairro EFAP. Nós temos uma ação civil pública, ela me passou o número, mas é muito grande, não consigo decorar agora, que se discute a superlotação ou a falta de vagas de escolas municipais no bairro EFAP. No município inteiro, mas tem um foco no bairro EFAP. O processo está em andamento, não tem sentença, e ela me relatou que a Secretaria de Educação demonstra que vagas existem. Há mais vagas do que demanda. Porém, estas vagas não estão distribuídas de uma forma equânime, o que leva a que alguns educandos precisam se deslocar de uma distância maior ou menor. Isso tudo ainda está na seara da discussão. E aí ela veio aqui para título de informação, né, que eu agora não consigo recordar se tem mitigação em educação, mas... Pode falar, Fernanda. A mitigação, a Secretaria da Saúde... A Educação solicitou para as vagas infantis, de creches. Isso. Então, como tem mais de 1.000 vagas saindo nos próximos meses para o EFAP, a gente preferiu
fazer para a saúde, né, porque realmente já tinha para a educação. Tudo bem. Então, isso é só uma questão de informação, é o que o Conselho vai aprovar, mas até para a consciência dos conselheiros, nós temos essa situação em que as vagas existem, mas está em discussão o que é mais próximo, afinal. Tá? Eu vou constar em ata depois o número da ação, e aí vocês podem ter acesso, o processo é público, mas eu não lembro de cabeça. É só isso, conselheiro. Presidente, obrigado. Só para os senhores terem essa clareza, então, das questões educacionais, que isso está em discussão, porque o município oferta a vaga e o cidadão, às vezes, ele solicita naquela região. Então, nem sempre vai atender tudo ali. Vai ter que se deslocar. Né? Ele é bem espraiado, né? A gente, eu conheço a região, não tem todo o loteamento, não tem uma escola, então acaba ficando bem distante para alguns alunos, realmente. Nem todos têm, né? E daí a gente nem sabe, vai mitigar qual, porque a gente não sabe qual é que tem mais e o que acontece realmente nas áreas das vagas, né? Okay. Mas vem que realmente tem vaga e falta só para creches, então como vai ter... E nós estamos com outras para construir lá. Então... Quem mais? Eu acho que a professora lá, o Ederson também, já tinha perguntado se ia falar. Caminhamento de votação, é criar nova agora. Pois não, professor. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas conselheiros. Eu não consigo entender a secretaria e eu tenho pensado muito no papel aqui do Conselho da cidade nas aprovações. Eu acho que assim é uma contribuição importante que a gente dá para a cidade e a gente vê a cidade crescendo e evoluindo, e isso é fantástico. E o Vaccaro, ele tem apresentado projetos inovadores e muito importantes, né? Mas eu fico assim muito preocupada e não sei como é que a gente poderia fazer isso. Mas eu acho que a Secretaria de Educação ela poderia mostrar para nós onde estão as vagas, porque eles dizem que tem vaga, mas não tem, gente, não tem. A demanda é muito maior do que a oferta. E vem sempre o discurso que as vagas existem, mas que não sei o quê. Mas aonde que está? Porque eu sou professora aposentada da rede, moro na IFAP mais de 20 anos, e eu conheço as escolas e não tem. Não tem. Então, essa ação civil pública ela vem em boa hora. Eu acho que tem que começar a listar onde estão as vagas. E aí, assim, tem a criação da educação infantil, importante e fundamental. Mas não prossegue depois, não aumenta as vagas, porque a educação infantil ela vai para o ensino fundamental depois, e não cresce as vagas no ensino fundamental. O ensino médio não compete aqui porque é do Estado, né? Mas não tem vaga para o ensino fundamental e não tem vaga para o ensino médio. Então, assim, eu às vezes me sinto até uma hipócrita aqui, escutando isso e fazendo de conta que é verdade que tem vaga. Não tem, só para ficar o registro. Ok. Eu vou solicitar, inclusive, para o corpo técnico da Secretaria de Educação, eventualmente, que possa fazer uma apresentação, né, de onde estão as vagas, das demandas, porque aí a gente discutir dados sem ter os dados não dá. Então, vamos oportunizar para que eles possam comparecer a uma reunião e nos explicar essa situação. Pois não, Edson. Do pedido da Fernanda foi de diminuir as mitigações, né? E daí eu só queria clarear que temos duas situações para votar. Uma que acho que está no parecer e uma acatando a solicitação do empreendedor. Só isso. Mas só Sim. para complementar, Valmor, eu acho que as secretarias deveriam vir mais claros, agora falando como profissional, sabe? Porque daí vem ali, precisa mitigar, mas a gente vai mitigar o quê? O que vai fazer na escola? Às vezes, né, uma sala de aula, alguma coisa, mas que venha, né, mais claro o que deve ser feito, ao meu ver, tá? É a minha opinião como profissional, para facilitar a vida também. Inclusive, esse é um assunto que nós estávamos tratando antes da reunião de evolução do Conselho da Administração Pública, de fundamentar, né, as manifestações, tanto nossa como Conselho, com a Câmara Técnica, etc., isso vai impactar também que você é membro da Câmara Técnica, e do processo como EIV. É um compromisso que a gente tem de chamar as secretarias envolvidas e melhorar esse trâmite. Sobre o parecer ali desculpa, como é que é o nome da entidade ali, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, né? O relator foi bem feliz ali, ele disse que ele não é a esfera para discussão de diminuição de medidas mitigadoras, tá? E então, as câmaras técnicas, das quais eu participo, pelo menos,
O parecer ele foi desconsiderado em função até dele mesmo. Ele recomenda, porque o empreendimento é importante, mas o entendimento das câmaras técnicas o processo foi ignorado. Ele foi entendido que são suficientes. Talvez não precisava ter mencionado aqui, mas tudo bem. Tirado, né? Ok. Ficou claro? Eu trouxe o parecer. É que assim, é para constar o parecer do que Conselho a de Câmara, Desenvolvimento Econômico que recomendou. Ao Concidade, isso. Isso. O Conselho entende, o Conselho quis se manifestar de que o Conselho se manifestou que o Conselho opinava para que não houvesse mitigação. Porém, isso foi desconsiderado, houveram as mitigações, tanto da parte dos acessos como da questão de saúde, que estão contempladas. Ok? Senhores, mais alguma dúvida? Não havendo? Colocamos a apreciação, então. Ok? Fica aprovado, então, os dois empreendimentos. O da Raftec e o loteamento. Ok? Com as ressalvas aí da questão de educação, que nós vamos levar um pedido para o corpo técnico, até para clarear os senhores, para não ficar mais nenhuma dúvida. Ok? O próximo processo, a Fernanda também, é um outro EIV, né? É uma correção de termo. Pedro, tem ele aí? Esse dá o 28.930, que daí a Fernanda já está aí, se precisar defender. Fica à vontade. Gente, então, aqui é do empreendimento do New York. Nós aprovamos ele faz uns 3 meses, se eu não me engano. Ele é aquele edifício de estúdios localizado atrás do Marechal Bormann, perto do terminal, vocês recordam? Que a gente solicitou o parking no primeiro pavimento e teríamos, então, um total de 5 pavimentos. Até lembro que no dia o Éder falou, se quiserem pôr mais, a gente aprova mais para a garagem, né? Mas não foi isso. Nós solicitamos, então, só que seja alterado, ficou viável a implantação de um subsolo no prédio, o qual não havia na época. Então, a gente não altera nada de projeto, não altera a quantidade de apartamentos, nem acréscimo de população. Só estamos solicitando, então, que o estacionamento rotativo, que antes estava localizado no G1, seja modificado, então, para o subsolo, no qual está sendo acrescido vagas, então. Pedro, se descer um pouquinho ali só para eu... Ali. Então, nós tínhamos, no G1, 20 vagas simples. Agora, então, passaria para 26. E só trocaria vaga dupla por vaga simples e ampliaria uma de PCD. Então, onde antes era possível colocar 30 veículos... onde conseguiria colocar 27 veículos para parking, agora é possível colocar 30 nessa proposta. E ainda acresceria as vagas para os apartamentos, que então o G1, que antes era parking, se torna vaga das residências, dos apartamentos, e o subsolo vem a ser o parque. E o restante das medidas mitigadoras continuam da mesma forma, tem a espera de veículos, e só teve algumas modificaçõezinhas de planta para facilitar e para conseguir encaixar o subsolo. Basicamente isso. Ok? Alguma consideração? Não? Microfone. Obrigado. O parecer parece muito simples, né, de fácil entendimento, mas como tu citou que tu mudou a ideia de ter não mais no primeiro superior e sim no inferior, que esse acesso seria de forma independente, mantendo todas aquelas ressalvas de acumulação de carros em via, só para deixar o registro, né, com numeração de vagas, de parking. No mesmo igual, padrão, Éder, não só muda altera o posicionamento e o número de vagas, é isso? Isso, acresce um pavimento, no caso que seria o subsolo, troca para essas vagas de parking ir para o subsolo e mantém os 5 existentes acima com todas as outras mitigações. Mas é que tem a criação de um acesso a mais para a entrada do estacionamento, que Sim. Com a mudança do sentido, me parece necessário. Até está, eu fiz uma apresentação, só que uma pauta estava bem extensa, a gente acabou optando só, né, por... Mas a apresentação está no processo, Éder, qualquer coisa a gente pode abrir ou olhar, mas foi só, né, a tiradinha ali para o lado, mas manteve-se as esperas todas. Ok?
Ok? Passamos para o próximo? Então, bom, aprovado. Vamos para o requerimento 25352 da K Empreendimentos. Estamos tentando. Vai lá. O que é esse da K? Protocolo 25352-2022, K Empreendimentos, requerimento de alteração de item no termo de compromisso 14/2020. Já passo a palavra para o Diego, para as considerações o que Diego ele tá aí. quiser. Sim. Bom dia a todos. Esse empreendimento é o empreendimento Horizon Residência. Não está funcionando, será? Acho que tá. Isso. É que o Diego é um pouco mais alto. É mais pertinho aí. Diego. Isso. Então, ele tem 160 unidades e ele foi aprovado no ano passado, esse EIV ainda. Na data da apreciação desse EIV, o Ederson, acho que citou ainda que ele tinha uma grande declividade. E na fala, durante a apresentação, o promotor citou a necessidade, de verificar a necessidade de uma bacia de contenção de águas pluviais. Só que como a gente estava bem no início do processo, do empreendimento ainda, a gente não tinha essa visualização de como ficaria essa bacia de contenção. Depois, com o desenvolvimento dos projetos complementares e tudo mais, ele deu, como não tenho legislação municipal e eu não tenho nenhuma norma específica para bacia de contenção, a gente utilizou a de Curitiba e está dando um volume de 529 metros cúbicos. Então, é uma bacia bem grande para uma declividade de 71%. O que a gente pede é que seja trocado os termos do termo de compromisso, para que seja, de fato, exposto o que o promotor colocou, como verificar a necessidade e não como apresentar uma bacia de contenção. A gente faz a troca do sistema de... Desculpa. A gente faz a troca da bacia de contenção por outro sistema, por uma escada dissipadora ou por uma ala de dissipação de energia, alguma coisa que dissipe essa energia no local, para que não tenha esse problema, mas que a gente não crie um outro problema. A bacia de contenção, especificamente, ela gera dois problemas: o recurso financeiro e também o recurso de instabilidade do local. Por ter uma declividade muito grande, a gente precisa de um talude muito grande, o que pode acabar escorrendo essa terra e indo para o terreno vizinho. Basicamente é isso. Tem parecer? Tem parecer. Então, esse foi submetido por ser um processo mais antigo e por ter uma questão mais técnica envolvida, foi parecer para a Câmara Técnica de Meio Ambiente, despacho 5. Então, em análise do requerimento, a CT de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental conclui que não foram apresentadas justificativas plausíveis para alterar o termo de compromisso em sua materialidade, devendo-se manter a medida mitigadora subscrita pelo compromissário. 2. A análise da obra de arte de engenharia para a contenção do fluxo de águas a ser proposto pelo empreendedor é de responsabilidade do departamento técnico competente do município. Como eu fui o coordenador da Câmara Técnica nessa reunião ad hoc, o resumo da ópera é que mantenha-se a medida mitigadora e a discussão sobre qual obra, né, qual solução de engenharia fica depois entre o empreendedor, que apresenta a solução, e o órgão técnico do município. Esse é o resumo. É isso, presidente. Ok. Por isso que aprovar essas coisas mirabolantes, graças a Deus que isso terminou. Vamos lá, Eder. E é justo que fique a cargo do empreendedor achar a solução para o empreendimento dele. Nós não temos que estar aqui sugerindo se vai ser lagoa de contenção, se vai ser caixa de quebra de pressão, que pode ser uma caixa de quebra de pressão, que facilitaria muito, ou uma PCH, né? Vai saber, né? Vai saber. Então, eu concordo, enquanto técnico, que a responsabilidade tem que ser do técnico. Porque tem um cara que vai assinar aquilo lá, tem o responsabilidade civil? Tem. Então, por que nós aqui do Conselho vamos estar se metendo onde tem um técnico? E se ele não cumprir adequadamente, daí tem a justiça que fará o cumprir a solução que precisa para aquele empreendimento. Obrigado pela contribuição. É isso aí mesmo. Ok? Fica acatada, então, a alteração do termo? Sem problemas? Ok. Beleza, fica resolvido. Próximo item, 28622, TOT Incorporações. Alteração do item também, alteração no termos. O Léo vai chegando. Esse protocolo é um pedido de alteração no termo de compromisso 18/2022. Quente. Não deu tempo nem de esfriar o computador. E, Léo, fica à vontade. Bom dia, senhores e senhoras. Então, a gente pediu esse requerimento para retificar o termo,
porque teve algumas questões ali que acabaram passando batido, até peço desculpas, né? Mas a gente quer retificar só a escrita, né? Friso aí, está escrito no requerimento, projeto exatamente o mesmo que foi apreciado, tá? Não mudou em absolutamente nada, é só a escrita. Então, tinha algumas coisas que acabaram passando batido. Uma delas, o CNPJ, a outra, o CPF, tá? Mas vamos lá, não tem problema nenhum. E aí também tem o seguinte, a gente acabou colocando o item 1.1.3, onde está escrito que o recuo frontal de 26 metros e afastamentos laterais de fundo de 5 metros. O que acontece? Como os senhores conhecem também o projeto, nós não temos afastamentos laterais no embasamento, né? A gente está cumprindo o plano diretor, o embasamento ele está no alinhamento, né, na divisa. Só que do jeito que está escrito ali, e eu faço minha culpa, realmente foi extraído do EIV, porque estava de uma forma meio vaga, o analista não vai conseguir analisar. Então, a gente está retificando essa escrita, certo? Porque se for colocar ali que o afastamento lateral e de fundo é de 5 metros, todo o embasamento vai ter que ser recuado. Então, essa é uma retificação, que os senhores já vão ver a sugestão. E a segunda é sobre a praça, que teve uma discussão, até acho que a esposa do Ederson tinha comentado sobre uma sugestão de deixar gravado na matrícula, algo assim, ou foi outra pessoa, e nós falamos que, meio que consensuamos, que ficasse aberta a praça, né? Que deixasse no termo de compromisso que a praça não pode ser fechada, não pode ser cercada, ela vai ter que ser permanentemente de uso público. Então, essa retificação, eu peço para que vá um pouquinho mais para baixo, vou ler o texto novo, ali, ó. O item 1.1.3, então, a gente escreveria recuo frontal da torre de 23 metros, porque o embasamento tem 26, mas como a torre tem 23, se eu escrevo que tem 26, o analista não vai permitir. Então, recuo frontal da torre de 23 metros, afastamentos de laterais e de fundos de 5 metros para fachadas com aberturas, certo? Que agora fica condizente, e as demais fachadas sem aberturas deverão seguir as normativas. Ou seja, né, fica bem claro, não vai ter nenhum problema com a análise. E o outro item, 1.1.5, a área de uso coletivo e público, jardim frontal externo, com área mínima de 450 metros, o qual deverá ficar permanentemente aberto e com acesso desobstruído para acesso da população, conforme projetos e especificações constantes no corpo do EIV. Então, estamos apenas escrevendo de forma bem clara, cristalina, para que não haja nenhuma dúvida por parte dos analistas da Prefeitura. Então, é basicamente isso. Desculpa tomar o tempo de vocês. Agradeço a compreensão, desde já. Ok? E eu já vou pedir perdão pelo erro no CPF e no CNPJ. Esse foi meu mesmo. Não, claro, obviamente. Se fosse só que daí como entrou o resto e aí como é materialidade do termo de compromisso, vocês são os deliberadores e precisa vir até aqui. Mas o CPF e CNPJ, pelo amor de Deus, não precisava ter vindo. Ok? Dessa questão da praça, até tem a questão da... Em caso de fechamento, né, vamos lá, em caso de fechamento, o Departamento de Fiscalização de Obras e Posturas poderá agir, ok? Só para deixar claro, né, na notificação e na multa. Agora, no texto, fica mais claro. É por isso que a gente pede que não seja mais atropelado, né, os processos de IV. E não serão. Viu? Fica uma semana a mais, não precisava estar aqui, que ficou no mesmo estágio. É isso que eu ia fazer o comentário. Acelerou, para perder 30 dias esperando para retificar, porque não teve como fazer, porque na escrita, 26 metros você vai ao terreno. 26,5 deve dar o terreno sem poder fazer nada. Então, vamos só... Parabéns pela mudança. A gente vai aprendendo, né? Santinho, manda lá. Verdiote, fio, verdiote. Vou ser rápido. Parabéns, Léo, pelo empreendimento. Obrigado. Só mais uma dica. Área de uso coletivo, vírgula, aberto ao público. Eu não colocaria coletivo e público, tá? Uma dica aí para... Ok. Porque é diferente público perfeito. de coletivo. Entendeu? Perfeito. Beleza. Mais alguém? Ok? Tudo letrado. As aulinhas da professora
Oneida Belusso. Que Deus a tenha. Amém. Mais alguém? Não? Ok. Aprovado, então, as retificações. Obrigado. O próximo é o 28094, é uma revalidação de alvará de parcelamento de solo. A revalidação de loteamento, né? Processo 28094/2022, requerimento para revalidação de alvará de parcelamento do solo 4081/2017. Como os senhores sabem, o plano diretor determina, não me lembro o artigo de cabeça agora, peço perdão, que o alvará de parcelamento do solo tem validade de 1 ano, renovável por mais 1, e a tréplica de renovação precisa ser submetida para deliberação de vossas senhorias. É o requerimento que está aqui. O empreendedor justifica em virtude de problemas durante o procedimento que acabam atrasando o trâmite. Só para contribuir, já que nós vamos encaminhar algumas alterações, não daria para incluir essa aí, da revalidação pela secretaria, né? A secretaria faz análise técnica e revalida ou não revalida. Ederson, vamos lá. Perfeito, Valmor. Eu concordo contigo em grau, gênero e número. Porque senão é mais um processo para estar aqui. Que não tem sentido, que assim, se ele desistiu do empreendimento, que você não teve início de obra, né? O nosso maior problema é a obra que começa e fica parada. Exato, óbvio. Não é esse tipo de... Não é o parcelamento. Esse aqui ele não teve início, não teve nenhuma atividade, ele está ainda correndo atrás do papel. Né? Eu vou agora dar uma de filósofo aqui. Eu acho que esse dispositivo foi colocado na época por causa da transição entre plano 2004 e plano 2014. Maurício está dizendo que não. Maurício está querendo dizer que... então, obrigado, Maurício. Quem está na área sabe o que fala, né? E o bobo também... aqui falando bobagem. Então é isso. Mas a ideia na discussão do plano diretor não era os alvarás de construção. Era aquela questão de obra parada, Valmor. Sim, a de obra. Outras duas situações que a gente tem o desgrave, que nós tem uma resolução aí dos desgraves de estrada e coisa que passa só na Câmara Técnica. Já vamos colocar também. Funcional. A gente já coloca na lei, já vai ajustando. Podemos inserir na resolução da dispensa. Tudo que tem de resolução, a gente já encaminha para a solução do plano. Só que daí eu posso, agora tem que fazer agora analisando o que acontece nos desgraves, Câmara Técnica, plenário. O processo de revalidação, Valmor, é direto no plenário. Então a gente precisa encaminhar um projeto de lei. Também alterar que nós fizemos a resolução que só passa na Câmara. Tá. Então, já que tem resolução, isso para projeto de lei. Põe em lei. Porque vamos fazer uma resolução só para resolver todos os problemas. Ok? Então, esse também fica encaminhado. E o último processo, 25.273.22, Cláudio Bussior, é um desgrave de AEIA. E quem faz é um recurso, na verdade, né? Um recurso em relação a despacho da Câmara Técnica. O Franklin vai fazer a defesa, não sei. O Rogério? À vontade. Tá, então só Pedro, para esclarecer bem para o pessoal. Houve uma deliberação da Câmara. Isso. Então, o processo entrou com as justificativas que lá estão e houve o despacho 3 da Câmara Técnica de Meio Ambiente, em análise ao requerimento. A CT de Meio Ambiente conclui pela solicitação das seguintes complementações, conforme artigo 63 do Plano Diretor, visando o retorno do processo de reanálise. Laudo técnico subscrito por profissional habilitado, caput do artigo 63, parecer prévio do órgão ambiental, caput do artigo 63, e demonstrar no laudo técnico a inexistência de características ambientais que agravaram como tal, observadas as imagens do satélite Kickbird, datada de setembro de 2002, e levantamento aerofotogramétrico do Estado de Santa Catarina, datado de janeiro de 2011. Parágrafo 1º do artigo 63, e planta croquis da área objeto sob análise. E aí, então, o empreendedor, em sede de recurso previsto no plano diretor, está aqui para expor as suas razões de recurso. Alô? Obrigado. Alô? Funcionando. Agora sim. Bom dia, conselheiros. Bom dia a todo mundo. Então, o que acontece? Esse é um processo aí que já vem se arrastando há bastante tempo. Inclusive, o proprietário da área se encontra também
no salão. E o que acontece é o seguinte, em esse requerimento, a princípio vocês possivelmente tiveram acesso, ele está dividido em 2 assuntos. Tá? O primeiro é simplesmente de ordem formal, porque em 2018 o proprietário entrou com um pedido de desgrave de AEIA, tá? E inclusive teve um parecer técnico favorável, que é o número 10 de 2018, que teve o protocolo 8647. Na época, a princípio, foi autorizado pela Câmara Técnica do Meio Ambiente o desgrave de AEIA de 2.678 metros quadrados. Só que esse procedimento, a princípio, não foi encaminhado para a plenária do Concidade, porque na sequência se solicitou um desgrave complementar. Então, neste primeiro momento, tá, a princípio, é só uma questão formal, tendo em vista o parecer emitido lá em 2018 pela Câmara Técnica, a questão da aprovação pela plenária para o prosseguimento do desgrave de 2.678 metros quadrados. Tá? Porque, como inclusive o artigo 63 do plano diretor indica, após o parecer técnico da Câmara do Meio Ambiente, sendo favorável, há necessidade de se tramitar pelo Concidade para se dar, então, o desgrave no plano diretor. O segundo assunto em relação à questão do recurso, tendo em vista um pedido complementar de mais 2.000 metros quadrados fundamentado numa supressão de vegetação, a princípio, por hora, nós retiramos ele de pauta, tá? E fica, a princípio, somente essa questão do pedido do prosseguimento de desgrave de AEIA de 2.678 metros quadrados. Ok. Mark? Tudo ok? O de Exatamente. 2018. Isso. Possivelmente, não sei se há possibilidade de apresentar, abrir ali. É só dar seguimento ao de 2018. Exatamente. O recurso fica abortado. Sim, por hora. Por hora, a princípio, nós... Pois é, mas o recurso a gente até tinha uma ideia aí, Jean. Quer contribuir? Vai lá. Da questão do recurso, vamos aproveitar o gancho, o Jean vai ter uma sugestão aí. Bom dia a todos. Eu já tinha feito essa sugestão, inclusive nas outras propostas de modificação do plano diretor, aí, né, de correção. Então, são algumas correções que são importantes, e essa da AEIA é bem pertinente, porque, como ela pega imagens de 2002 e 2011, onde tinha mato, fica gravada a AEIA, independente se há supressão ou não. Se houve uma supressão em 2003, né, 20 anos atrás, que não tem mato, mas continua lá uma mancha de área especial de interesse ambiental. E isso limita os empreendimentos, né, vai limitar os índices. E não há maneiras legais de o órgão ambiental, Câmara Técnica ou Concidade desfazer isso, né, retirar essa mancha daquele local. Então, que o Concidade possa provocar uma discussão para a adequação dessa legislação, se assim bem entenderem, né? E, inclusive, Câmara Técnica também entender até assim. Até para contribuir, né, Jean? O cidadão, às vezes, ele vai lá, faz um TAC, e aí o... Não, e não é nem TAC, é supressão legal. Legal. Legal, certo. para receber a autorização de corte. Sim. Corto, mas Compensa. Não desgrava do mapa. Não desgrava, não sentido. pode desgravar, porque o plano diretor não permite. Então, mais uma sugestão para a gente validar no Conselho, então, de que as supressões legais, licenciadas, possam ser desgravadas do mapa, automaticamente, podendo até passar na Câmara Técnica para validar, né? Mas desgravar, ou seja, eu fiz de forma legal, licenciei, tenho todo o documento, me dá o direito de desgravar e aproveitar aquele lote. Exato, vai ter um responsável técnico, alguém vai assinar. Agora, aquilo que é feito ilegalmente, o cara não vai ter o direito do desgrave. Pronto. Jean, boa. Então, encaminhamos, então. Acho que o Franklin está pedindo a palavra lá. Bom dia, secretário Valmor. Bom dia a todos. Na verdade, secretário, assim, só para complementar essa posição e explicar o porquê da retirada.
Nós entendemos que essa discussão ela tem que ser bem mais ampla, Valmor, porque nós estamos falando exclusivamente de áreas, sim, áreas suprimidas legalmente com aprovação do órgão ambiental, em que é permitido pelo plano diretor você tirar até 30% e, em casos especiais, pela legislação da Mata Atlântica, em até 70%. Absolutamente legal a supressão. A EIA trata do quê? Área de especial interesse ambiental. Então, nós estamos falando de interesse ambiental. Suprimida a vegetação, perde totalmente o interesse ambiental da área. Não tem o porquê continuar gravada. E o problema da EIA é que ela tem implicações na ocupação do território. Nós estamos falando em metragem de 400, afastamento e tudo. Então, você... Inclusive, eu acho que é uma proposta, o Valmor tem conhecimento, várias pessoas aqui, que isso vai ter que ser da discussão posterior, já foi levantada na primeira revisão do plano diretor, na segunda revisão, na terceira. Eu comecei a primeira em 2015, o Américo fez, o Valmor fez, e isso vai ser na mudança do plano diretor, em que o tamanho da EIA também deva ser modificado do ponto de vista de interesse ambiental. Sim, mas, Franklin, só para contribuir, o nosso objetivo e isso falamos já no ano passado, nós vamos caminhar com a revisão em partes. Não adianta nós fazer todo aquele alvoroço que nós fizemos em 2014. Não foi benéfico. Então, este é um assunto que ele já vai para discussão já. Nós vamos já discutir, já vamos elaborar uma proposta e caminhar com solução. Isso aí. Nesse sentido, só, vamos então, é por isso que a gente então entendeu que, retirado de pauta, se estrutura melhor essa apresentação, a gente pode até, conversando contigo na secretaria e com o meio ambiente, estruturar melhor essa proposta. Por quê? Porque isso, feito o entendimento de que não resta interesse ambiental em área desgravada, em área suprimida legalmente, é oportuno que se retire. E, para isso, se tiver que fazer aqui a apresentação e depois isso vai para o gabinete do prefeito para transformar em lei, alteração, aí é o vamos trâmite, fazer, sim. o trâmite vamos apresentar normal. E validar pelo Conselho, claro. A gente se dispõe a fazer isso porque entende também que o Conselho é o órgão deliberativo que pode autorizar essas alterações do plano diretor. Isso mesmo. Seria isso. Obrigado. Senhores, mais o Jean lá. Aproveitando, eu me disponibilizo para auxiliar aí, talvez o Dr. Pedro para escrever isso e incluir que os casos de utilidade pública, utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental sejam incluídos para supressão acima de 30%. Porque o que acontece? Se o município quiser fazer algum empreendimento numa área municipal de EIA, também vai ficar limitado aos 30%, sendo que, às vezes, é um empreendimento interessante de utilidade pública ou interesse social. A escola do VEDERT está com esse problema. Então, a lei federal permite que se corte em casos de estágio avançado, que os outros não podem cortar, mas, se for utilidade pública, pode cortar. Mas aqui em Chapecó, a EIA não pode. Lá no Código Municipal Ambiental não está essa situação? Não está. Iria contra o plano diretor e não podemos ir contra então, vamos encaminhar a alteração. Isso tem que caminhar já. Ok, senhores? Então, mais alguma... Só um minuto. Considerando que existe praticamente uma unanimidade entre até os conselheiros e até a diretoria, nós poderíamos, quem sabe, pautar isso já para a próxima reunião, alguma coisa assim nesse sentido? Não, nós vamos trazer a proposta já. Trazer a proposta já. A ideia era de que nós, a princípio, tivemos conhecimento de que já passaram outros processos por essa plenária e acabaram sendo indeferidas. E aí, como a gente só conseguiu utilizar o microfone sem apresentação realmente de todo o embasamento para a questão do pedido de desgrave através da autorização de corte, nós entendemos em retirar de pauta e estruturar melhor para numa próxima Mas nós vamos já construir a solução para todo mundo. Se for hoje, melhor ainda. Para toda a sociedade. A gente tem que... O Concidade é para isso, para tirar soluções para toda a sociedade. Vai estender para todo mundo. Tem condições de deixar, pelo caso análogo já registrado de hoje, que os conselheiros deliberaram pela formação de um documento? Sim, uma proposta. Que daí não precisa voltar, porque assim, já o assunto já está discutido. Não, a gente já traz a proposta na próxima reunião. Está aqui, o pessoal validou, vai embora. Perfeito. Mark tem a contribuição? Não, era isso? Ok?
Senhores, então, o do Cláudio fica encaminhado, então, o desgrave, relativo ao processo 2018. Perfeito. Ok? Então. Beleza, obrigado. Senhores, acho que era isso. Mais alguma contribuição nos dispositivos, nas disposições finais aí? Eu Não? tenho. Vai lá. Rápido, Ederson. Fica tranquilo. Senhor conselheiro Volmir Santolin trouxe até nós, ele não está aqui hoje, a resposta da Foz do Chapecó sobre a resolução recomendada que nós expedimos mês passado ou retrasado para que o prefeito solicitasse à Foz do Chapecó a deflagração da revisão do processo do Paquera. A Foz do Chapecó respondeu, eu peço perdão por não ter disponibilizado antecipadamente, eu disponibilizarei no WhatsApp, no e-mail para vocês após a reunião, mas o resumo da ópera é que a Foz do Chapecó entende que ela seguiu o procedimento... IBAMA, desculpa. Perdão, o IBAMA. O IBAMA seguiu o procedimento, fez audiências públicas, etc., 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 e, na visão deles, está tudo de acordo. Então, o Volmir, pena que ele não estava aí hoje, ele queria a palavra, mas, por favor. Mas é um assunto que não se encerra, né? Pelo amor de Deus, me desculpe, mas isso é incabível. Eu gostaria que constasse em ata que isso aí é um desrespeito com a população de Chapecó e da região e do entorno do lago. Porque assim, eu estive visitando, na última semana agora, 2 lagos. 2 lagos, proporções maiores e menores que o nosso, e todos com acessos para o rio, com edificações de uso em cima do rio, com contenção, eu tenho fotos disso, com contenção, de muros de contenção, onde que o barco acessa a edificação em cima do rio já, não tem que ficar andando 30, 40 metros, 100 metros para acessar o rio, sai com praticamente em cima só cuidando, a contenção está no nível de água da represa, e daí assim, no mesmo país, com a mesma legislação federal, porque é famoso, porque tem casa de artista de cinema, e daí nós aqui não podemos usar o lago, que é nosso. Então, isso aí, para mim, é, no mínimo, incabível, Valmor. Me desculpe, assim, esse licenciamento me parece algo realmente estranho, foi para favorecer a barragem, a não retirada da madeira. Lá teve locais, eu estive visitando, que não é retirado. O que é feito? Quando baixa demais o nível, que não é o nosso caso, a nossa barragem é de transitória, aí não é permitida a navegação. E teve num desses lagos, teve acidente, onde morreu 10 pessoas por questão do desmoronamento de via de rocha. E, no nosso caso, a gente não vai nem ter esses paredões. Então, assim, nós teremos uma facilidade na trafegabilidade, na utilização náutica, muito maior que outros locais, porque a nossa barragem é transitória. Ela tem uma variação de nível muito pequena. Isso é uma grande vantagem que nós temos aqui, e nós temos que explorar isso aqui, porque nós estamos perdendo estamos sendo cerceados do nosso direito, mas perdendo recursos que ficariam em Chapecó de turismo, de divulgação e exploração desse lago, porque nós temos turismo de verão e de inverno, porque no verão a gente tem os esportes náuticos e no inverno tem toda essa questão de aproveitar o próprio ambiente, a serração, toda essa parte fria que vamos a outros locais. Então, assim, mas não vamos mas assim, não, só para ajudar, né? Então, o prefeito tomando ciência disso, nós vamos preparar o documento mais técnico, com mais embasamento, e vamos encaminhar o recurso, e o prefeito se comprometeu de, na primeira viagem a Brasília, agora, buscar desencadear esse processo. Porque você veja que o simples ofício não resolve. Nós vamos ter que ir com muito mais força. Vou ler rapidamente, o mais rápido possível, o que o IBAMA diz no final. Por fim, o IBAMA entende que houve oportunidade para todos os interessados participarem e se manifestarem na RTI e na consulta pública realizada em Chapecó, e que sempre foi mantido aberto um canal de comunicação direto com o IBAMA com vistas a acolher eventuais sugestões e esclarecimentos de dúvidas. Considera também que o Paquera da OHF Foz do Chapecó, cuja versão final foi aprovada em agosto de 2019, ainda é um documento atual e não encontra-se defasado em relação ao crescimento e desenvolvimento do município de Chapecó. Sendo assim, considera-se não haver motivos técnicos para a revisão do Paquera no momento. Futuramente, caso a sociedade chapecoense, representada por sua prefeitura municipal, entenda que essa revisão seja realmente necessária, encaminhe fundamentos e justificativas técnicas para embasar sua oscilação para análise do IBAMA. Sim. Mauro. Então, senhor presidente, só para botar a par,
nós já estamos com o documento pronto, assinado, inclusive, pelos 12 prefeitos que... 12 municípios, prefeitos dos 12 municípios que são atingidos pelo Foz do Chapecó. Esse documento está pronto. Então ele está aqui. Ele está aqui. O Volmir me entregou ele. E se vocês lerem com atenção esse documento aí, para cima um pouquinho lá, tem que a consulta pública em Chapecó foi cancelada aqui nesse plenário. Realizada 13 do... Não, mas tem para cima tem que ela começou, não terminou, e depois eles fizeram outra sem avisar ninguém. Então, ela tem uma série de inconsistências que é simples de derrubar. Mas esse documento que está formulado por essa equipe que fez o coisa, eu acho que está muito bem embasado, Valmor. Eu acho que tem condições de a gente sensibilizar. Porque a explicação, que eu já falei aqui, a explicação que o IBAMA deu é que por que Itá é o mesmo rio, a mesma bacia, né? Praticamente o mesmo tamanho de hidrelétrica, e lá tem um Paquera que é bem permissível. Inclusive, foi refeito ano passado, revisado. E o nosso aqui, a mesma bacia, o mesmo rio, não pode nada. Então, a explicação que eles nos deram foi que o Paquera de Itá foi analisado pelo escritório do IBAMA do Rio Grande do Sul. E o Paquera da Foz de Chapecó foi analisado pelo escritório do IBAMA de Santa Catarina. Mas é um órgão federal, as normas são as mesmas, né? Mas tem uma série de inconsistências, eu acho que... Mas se está aí o documento, Pedro, acho que na próxima daí convém até socializar com o pessoal aí para todo mundo entender. Eu vou disponibilizar, logo após eu já encaminho para vocês. Ok? Senhores, mais alguma situação? Presidente, eu gostaria de solicitar uma alteração no regimento interno. Olha, o Pedro se interessou. É uma situação que a gente tivéssemos aqui para evitar alguns constrangimentos que muitas vezes ocorrem e vêm ocorrendo e pressões sobre os conselheiros. De repente, nós instituirmos alguma forma de um voto secreto, virtual, ou durante a votação, pelo menos, o empreendedor não fique aqui, só fique o técnico, para não ter essa marcação. Muitas vezes a gente aqui está discutindo o melhor para a cidade, ninguém quer travar o município, a gente tem que começar toda vez a nossa fala explicando que a gente quer o melhor para todos. E daí, assim, muitas vezes as pessoas saem daqui, não, porque aquela pessoa se meteu. Caso hoje de dois empreendimentos que, no momento, a gente oportunizou em falar que tinha que ser melhorado, que tinha a olho problemas. Agora, na parte da execução técnica, tiveram que voltar aqui para refazer. Então, assim, acaba sendo, muitas vezes, constrangedor. Então, assim, nós tínhamos que ver uma forma que os conselheiros pudessem, não ser tão expostos. É essa a questão. Que, assim, eu estou vendo isso aí, a gente sabe que isso é um praxe. O voto aberto foi uma exigência sempre da população, né? Não, o voto... Câmara de Vereadores, Congresso Nacional, o voto secreto é sempre condenável. Não, mas não estou dizendo, mas não estou dizendo que nós tenhamos aqui um pouco de preservação. Por exemplo, no momento a gente possa discutir e votar aqui, ou na discussão, no debate, seja um pouco menos... É que assim, a gente não tem... a gente tem uma função pública momentânea, mas a gente está ali fora toda hora, né? Então, assim, eu acho que é um pouco constrangedor. Tivesse alguma forma de nós pensarmos aí, talvez o doutor Pedro, eu não sei o que fazer, se eu soubesse, chegava que a solução é essa. Mas, no momento, eu não sei. Já foi tentado outras situações, né? Nem eu. Tem que... Não, Venha, vamos analisar. Eu não sei, eu até pesquisei outras cidades, como é que é. Algumas o empreendedor se retira na hora da votação, outras eu não sei. Teria que discutir aí um pouco mais, pensar. Vou estudar. Vou estudar e, no retorno... apresento um parecer para você sobre as possibilidades. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros. Essa questão é complicada porque, como você colocou, precisa ser debatido, né? E você vai precisar do profissional técnico ali, às vezes, para te responder os questionamentos e tal. A partir daí já vai vazar a informação, né? Por mais que eu acho que o papel, tanto o empreendedor quanto os profissionais, tem que entender que é o que você falou. A gente não quer travar, não quer atrapalhar nada. São questões que não ficam claras,
e algumas que passam até desapercebidas, como você citou, dos empreendedores e dos profissionais. Nosso papel. Vai acontecer. Eu acho que essa questão de marcação não deve existir. Se existir isso, eu acho que fica muito mais prejudicial a quem marca do que quem foi marcado. Eu também sou dessa opinião. Eu acho que a gente, na Câmara, a gente exercita muito isso. Opiniões, palavras e votos, como dizia o vereador Márcio Sander, né? Opiniões, palavras e votos. Nós temos esse acesso e pronto. Mauro, acho que quer contribuir lá. Lê ali, Pedro. Daqui eu consigo ler. Sim, senhor. Especificamente quanto à RTI realizada em Chapecó em 21/11/2017 consta no registro de processo de licenciamento da usina de documento da UHE Foz do Chapecó, carta tal, enviando cópia de resposta à Prefeitura de Chapecó, explicando o objetivo das reuniões técnicas e esclarecendo como ocorreu o abandono da reunião por parte de alguns presentes. Não foram alguns, foram todos. Sim, aí eles dizem que isto não teria invalidado a reunião em questão, tendo em vista o objetivo. Eu acho que isso é um processo que nós vamos trabalhar com muita força. Senhores, mais uma vez, obrigado. Vamos mantendo contato aí para a gente poder realizar a reunião no dia 15, então, ok? Até a próxima.